sou Marina Oliveira e estou aqui para falar do filme Manobra Arriscada, da Prime Video, que fala do ex-militar Wes, que após ser pego fazendo racha, é preso e exonerado do cargo. Então, quando é liberado, decide se mudar para a cidade onde seu pai mora, com o intuito de se tornar um corredor profissional igual a ele. Depois de tomar essa decisão, ele começa a correr em campeonatos, mas sua relação com seu genitor não é nada boa. Eu daria um 6 de 10. Mas se você assistiu, me conta aqui nos comentários o que você achou. Agora vai começar a parte com spoilers. O filme começa nos mostrando uma corrida ilegal de motos, que o ex-mail vence. Mas nesse exato momento, a polícia aparece e todo mundo que estava ali simplesmente some, ficando apenas o Wes para trás, que é perseguido por 3 viaturas. E apesar de despistar 2 delas, acaba sendo encurralado e preso. Depois de cumprir a sua pena, ele vai atrás de seu pai, o corredor Dan Miller, para conseguir entrar nas competições de corrida de motos. Porém, seu pai, que sempre foi ausente, o desencoraja, dizendo que ele está velho demais para isso. Apesar de não ajudar o filho com isso, Dan fala que tem uma oficina e não cobraria nada para consertar a moto do Wes, que aceita passar lá no outro dia. No dia seguinte, ao chegar na oficina de Abel, o verdadeiro dono, que se apresenta a Wes, descobrimos que na verdade o Dean é contratado dele. Lá, pai e filho conversam sobre uma estrada extremamente perigosa da região, que ambos decidem passar para dar uma corrida, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Nessa pista, Wes faz uma ultrapassagem perigosa, colocando a vida dos dois em risco. Apesar disso, seu pai o convida para uma pista de corrida de verdade. Lá, na primeira volta, que deveria ser um reconhecimento do trajeto, o Wes desobedece o pai e acelera demais, sofrendo um acidente e dando perda total em sua moto. Ao final do dia, Dean leva o Wes para o hotel em que ele está hospedado. E lá, eles conversam sobre a prisão do Wes e o fato dele ter sido dispensado do trabalho. Por conta disso, sem dinheiro e sem perspectiva de emprego, ele apenas nutre o desejo de ser um corredor profissional. E com essas palavras, Dean resolve ser o treinador do seu filho. Antes de treinar, eles decidem consertar uma moto para que Wes use nas competições. Na oficina, Abel dá um emprego para ele, que logo em seguida começa a trabalhar. Com a moto novinha em folha, pai e filho vão para a pista treinar. E depois de um tempo, fala que Wes está preparado para sua primeira competição. Desde que chegou à cidade, Wes frequenta um café, pois está interessado em uma garçonete, a Camila. Depois de chamá-la para sair, ambos se encontram e, apesar de serem bem diferentes, fica claro que existe um interesse mútuo. O dia da competição de Wes chega, e lá ele conhece Cody, o competidor com o maior patrocínio, e seu avô, treinador dele, Bob, que deve dormir no formal, porque ele quem parece ser filho do Dick. A corrida começa e Camila foi ver e não parava de torcer pelo Wes, que consegue ganhar a corrida, mesmo com uma moto inferior à dos concorrentes. Dean percebe que Wes está realmente interessado em Camila e comenta com Abel que ela é problema, por achar que ela seria um tipo de distração para o filho. Ele acredita que para ser um grande corredor, se deve abdicar de relacionamentos e filhos. Algo que eu gostaria de comentar é que o Dean fica todo orgulhoso do filho, por ele estar seguindo seus passos, e que me parece que ele nunca se interessou pela vida do Wes, até aquele momento. No outro dia, o Wes chega atrasado no trabalho, porque ele foi comemorar, junto com seu diretor, a sua vitória, e acabou exagerando na bebida. Abel o chama para conversar e deixa claro para o Wes não se iludir com Dean, porque ele não é nada estável, e que se ele continuar assim, vai perder o emprego na oficina. O Wes esclarece que não vai acontecer mais nenhum atraso, e que ele não foi à procura de um pai, mas de um treinador. Porém, no fundo, a gente percebe que ele estava começando a ficar feliz com a aproximação do pai. Depois da bronca, o Wes e o pai conversam, e Dean oferece sua moto para seu filho competir. Com a nova moto, o Wes convida Camila para passear. Durante o passeio, eles conversam sobre o fato do pai dele e o dela os terem abandonado. Depois disso, eles passam a noite juntos. E no dia seguinte, ele é surpreendido ao descobrir que Camila tem um filho, o Léo, que é uma criança muito fofinha e que o Wes aparenta gostar bastante. Depois disso, ele vai treinar com o pai pela primeira vez na moto nova. E claramente ele sente raiva, porque percebe que seu pai tem mais carinho e apego pela moto, que é como uma filha,
do que por ele, que é seu filho de verdade. E isso acaba o afetando um pouco. Na próxima corrida, Camila leva o filho para ver Wes durante a competição e ambos torcem bastante da arquibancada. Mas ao perceber que seu filho pode estar se envolvendo demais com a namorada, Dean deixa escapar de propósito que Wes saiu da cadeia há 2 meses, com o intuito de acabar com o relacionamento. Enquanto isso, na corrida, quando Wes está quase assumindo a liderança, Cody o corta, forçando seu concorrente a subir no gramado. Por conta disso, Wes fica em quarto lugar, e isso pode custar sua participação na próxima competição, porque ele precisava chegar em terceiro lugar para participar do próximo campeonato. Como Cody infringiu as regras, é desclassificado e Wes sobe para a terceira colocação. Mesmo assim, ao final da corrida, com os ânimos exaltados, Dean e Wes brigam com Cody e Bob. Camila vê toda a situação e vai embora com seu filho muito chateada com o namorado. Por conta dessa briga, Abel tira o patrocínio de Wes, porque ele não quer ser entendimentos envolvido com essas brigas, obviamente. E isso gera uma grande discussão entre ele e o Dean, que fala para o Wes largar seu emprego na oficina e treinar em tempo integral. Ele ainda fala que consegue sustentar o filho até que ele ganhe uma competição. Apesar de receoso, Wes aceita a oferta, se demite da oficina, vai morar com o pai e se distancia de Camila, mas essas mudanças não ajudam a melhorar sua performance. Pelo contrário, ele passa a ficar cada vez mais nervoso com a chegada do próximo campeonato. Faltando alguns dias para a competição, ele está correndo mal e decide falar com Camila, que questiona o motivo dele ter sido preso. Ele explica o verdadeiro motivo, rola uma discussão e eles terminam definitivamente. Em casa, Wes pergunta a história do Dean com a sua mãe, e depois de contar, eles discutem, e Wes vai embora. Depois de sair da casa de seu pai, ele coloca fogo na moto de seu genitor, e claramente é preso por conta disso. Abel encontra Wes na saída da delegacia, e o leva para morar em sua casa. Os dois conversam sobre a falecida esposa do Abel, e em como ele se arrepende de não ter tido filhos com ela, por medo de não ser um bom pai, já que ele não teve um bom pai. No outro dia, Dean aparece e se desculpa com Wes. Ele conta que seu pai o batia todos os dias e que ele sempre desejou que seu pai fosse embora. Porém, ele nunca foi. E como sempre pensou que não seria um pai melhor do que o seu, ele abandonou o Wes. Sinceramente, se for para ser igual ou pior que o pai dele, a melhor coisa que ele fez foi deixar o Wes. Um pai agressor pode ser até pior que um pai que abandona seu filho. Depois da conversa, eles meio que se acertam, mas Abel que dá uma moto para Wes e o incentiva a correr. O Wes vai à casa de Camila para se desculpar, mas ela não consegue perdoar ele. Então, o Wes vai embora e no outro dia participa da competição, mas é surpreendido quando vê seu pai correndo também. O que não faz sentido, porque o próprio Dean falou que a única forma do Wes participar desse campeonato seria chegando entre os 3 primeiros no campeonato anterior, e ele acaba conseguindo uma vaga sem nem competir. Além do mais, eu achei que ele ia virar treinador. Deu pra ver o quanto ele se realizava vendo o filho competir com a ajuda dele. Eu acreditava que ele iria começar a treinar pessoas mais jovens, mas segundo ele, esses últimos meses acenderam novamente o seu desejo pela corrida, sendo que ele nunca deixou de competir, só de ganhar. Antes de dar a largada, Wes vê Camila na plateia o incentivando e vence a corrida, depois de ver seu pai sofrer um acidente. Ele confere se Dean está bem e depois de confirmar, vai comemorar sua vitória com um beijo em Camila. E é assim que o filme acaba. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, me siga nas outras redes que estão no box de informações e no comentário fixado. E é isso!